Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta transmissão, como de costume, recitando as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos hoje tentar responder a uma das perguntas mais importantes desta época: em quem eu vou votar nestas eleições? Como eu devo fazer para escolher o meu candidato? Às vezes se diz que a escolha deve ser deixada livre, cada um escolhe como quiser, de acordo com as suas preferências. Isso seria verdade se todos os candidatos defendessem valores morais bons. Entre 2 bons, você escolhe o que mais lhe agrada. Mas quando há candidatos defendendo o mal, defendendo coisas que nem sequer deveriam estar em votação, nem em discussão, defendendo se podemos fazer aborto, se podemos admitir na Constituição o casamento de 2 homens ou de 2 mulheres, se devemos ensinar a ideologia de gênero nas escolas, se os pais devem ser proibidos de escolher a educação a ser dada para seus filhos, se as drogas devem ser descriminalizadas progressivamente. Se há candidatos defendendo isso, e mais ainda, se há partidos defendendo isso, e os candidatos que são filiados a tais partidos são obrigados a defender tais coisas, então a questão não é apenas política, ela é moral. Aí, votar em um mau candidato não é apenas um mau negócio, é um pecado. É um mal moral. E a obrigação de não votar em tais candidatos passa a ser algo obrigatório, um dever, não é apenas facultativo. Em vez de dizer em quem eu devo votar, é muito mais fácil dizer em quem eu não posso votar por razões morais, porque tal candidato, tal partido está contra a fé que eu professo e contra a moral que eu sigo, a fé e a moral cristãs. Vamos ver então se a Igreja pode ou não pode emitir juízos em matéria política. Diz o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 2246, citando o Concílio Vaticano II na Constituição Gaudium et Spes, número 76, a seguinte frase: faz parte da missão da Igreja emitir juízo moral também sobre as realidades que dizem respeito à ordem política, quando o exijam os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Portanto, se a questão ela é moralmente importante,
porque está em jogo um direito fundamental da pessoa, por exemplo, o direito à vida, que está sendo ameaçado pelo aborto. Ou a salvação das almas, está em jogo a salvação das almas que serão corrompidas pela descriminalização das drogas ou pelo reconhecimento das uniões homossexuais. Nesses casos, a Igreja pode e deve emitir um juízo também na ordem política. O que eu li foi do Catecismo da Igreja Católica, não são palavras minhas. Portanto, quando não se trata de preferências ou de gostos pessoais, mas de temas moralmente fundamentais como legalização do aborto, reconhecimento de uniões homossexuais, ensino da ideologia de gênero nas escolas, a Igreja pode e deve posicionar-se. Em um Estado sadio, tais temas nem sequer seriam objeto de discussão, porque o Estado repousa sobre o direito, e a base do direito é o direito natural. O direito positivo deriva do direito natural. E se uma lei, em algum ponto, discorda da lei natural, diz Santo Tomás de Aquino, ela não é mais lei, e sim corrupção da lei. Em um Estado em que até se põe em dúvida o direito natural, em que se questiona se a família pode ou não pode ser constituída por um só homem e uma só mulher, o que é óbvio, quando se põe em dúvida até isso, quando se põe em dúvida até se um neném dentro da barriga da mãe tem direito à vida, quando se põe em dúvida que os pais têm ou não têm direito de educar os seus filhos, quando o Estado, como é o nosso, chamado de Estado laico, ou Estado louco, talvez, não é? Chega a questionar até coisas de direito natural, então a Igreja vê-se obrigada a intervir para lembrar que há valores não negociáveis, mesmo em política. A política não é um ramo da vida humana em que vale tudo. Não. Eu sou cristão em toda parte. Eu sou cristão na igreja, na rua, no escritório, no ônibus e também na política. Eu não posso, na hora de votar, esquecer que eu sou cristão e votar como um pagão ou como um ateu. Não, de jeito nenhum. Eu sou cristão quando voto. Quando você é eleito deputado, senador, presidente da República, você não pode se esquecer da fé que você professa. Claro, você não pode agora dizer, agora eu deixei de ser católico porque eu me tornei presidente. De jeito nenhum. Eu vou manter a minha fé e vou governar o país com a força da minha fé. Como nós já expusemos em eleições passadas, fizemos isso nas eleições de 2014, depois nas eleições de 2018, o método para selecionar candidatos passa por 3 P's. PPP. Partido, passado, propostas. Primeiro você examina o partido a que o candidato pertence. Isso é fundamental. Um exemplo de partido incompatível com a moral cristã é o Partido dos Trabalhadores, o PT. No 6º Congresso Nacional do PT, eu estou desatualizado, porque já houve um 7º. Ocorrido em junho de 2017, o 7º ocorreu depois dele, foram aprovadas resoluções que incluíam a convocação de uma nova Assembleia Constituinte, caso Lula fosse eleito nas eleições de 2018, o que felizmente, graças a Deus, não aconteceu, sintetizada em 13 capítulos. 13 porque é o número do PT. Fizeram 13 capítulos de
teses, né, de resoluções para o partido caso ele chegasse ao poder. No capítulo 12, dedicado ao direito das mulheres, lê-se: naquela época estou desatualizado, pode ter piorado. Um partido muda de nome, mas ele não muda de ideologia. O PT sempre foi o mesmo desde que nasceu. O que há de mudança é que as propostas que eram menos ousadas, escondidas, agora estão mais explícitas. Mas em 2018 dizia-se: descriminalização do aborto, com todas as letras, sem nenhum pudor, e regulamentação de sua prática no serviço público de saúde. Ótimo! O aborto deve deixar de ser crime e deve ser praticado pelo SUS. Palavras de um congresso do PT. Palavras de uma resolução do 6º Congresso do PT. Repito, estou desatualizado. Pode já ter piorado no 7º Congresso. No capítulo 13, dedicado aos direitos humanos, lia-se: descriminalização progressiva do consumo de drogas. Cada vez mais você vai descriminalizando o consumo de drogas até liberar totalmente. Assim deseja o PT para nós e para os nossos jovens e nossas crianças. Constitucionalização dos direitos de casais homoafetivos como entidade familiar plena. Essa tal de união homossexual foi uma criação absurda do Supremo. Não foi uma lei votada pelo Congresso Nacional, nem foi uma emenda à Constituição, porque a Constituição continua a reconhecer apenas a entidade familiar composta de um homem e uma mulher, e acabou. Mas, como o STF decidiu absurdamente ao contrário, criou-se uma situação estranha, uma decisão judicial contra o que está escrito na Constituição. O desejo do PT era colocar na Constituição o reconhecimento das uniões de homossexuais, fazendo com que elas sejam um equivalente pleno de uma família, com homem, mulher e filhos unidos em matrimônio. Esse é o desejo do PT para nós. Você gosta disso? Se você não quer isso para o país, para os seus filhos, para a família, para a sociedade, como eu não quero, temos o dever, não apenas o direito, o dever de não votar no PT. Falei coisas bem simples: aborto, tá? Drogas, homossexualismo. São coisas que o PT defende desde a sua infância. Posso dizer sem exagero que desde que o PT nasceu, em 1979, não há nada de ruim em termos de corrupção moral para a família e para a vida que não tenha recebido o apoio expresso do PT. A única exceção seria o divórcio, mas o divórcio ele é anterior ao PT. Quando o PT surgiu, o divórcio já era lei no país. Mas mesmo assim o PT teve uma influência muito boa em facilitar cada vez mais o divórcio, até pleitear o divórcio instantâneo, sem nenhum prazo de separação judicial que antecedesse a sentença do divórcio. Tudo que diz respeito à destruição da família, à desvalorização da vida humana e à desumanização da pessoa com o consumo de drogas, tudo isso sempre foi bandeira do PT. E nisso não há nenhuma novidade. A novidade que há é a maneira mais clara, mais desabrida de falar.
Não se fala mais de interrupção voluntária da gravidez, fala-se de aborto. Não se fala mais de saúde reprodutiva, fala-se de aborto. Agora, parece que eles estão mais atrevidos, mais ousados, conseguiram já não precisar de meias palavras. Todo candidato filiado ao PT é obrigado a acatar as resoluções do partido. É bom você entender isso, viu? Resoluções não são coisas assim como carta de boas intenções. Para um candidato petista, as resoluções são obrigatórias. Ou você acata, ou você nem entra no partido, porque sabe que vai ter que acatar. O Estatuto do PT propõe como requisito para ser candidato pelo partido assinar e registrar em cartório o compromisso partidário do candidato petista. Isso estava no estatuto anterior. Depois, com aquela linguagem própria da ideologia de gênero, colocaram assim: compromisso partidário do candidato ou candidata petista, né? Tal assinatura, diz o Estatuto, indicará que o candidato ou candidata está previamente de acordo com as normas e resoluções do partido, em relação tanto à campanha como ao exercício do mandato. Quando você entra para o PT e agora se apresenta como candidato, você assina e registra em cartório um compromisso com o partido, dizendo que você está a favor daquilo que o partido resolveu. Se você é um candidato do PT, eu olho para você no seu rosto e digo: você não vai poder me contradizer. Você é comprometido com a legalização do aborto. Não! Sim. Jamais! Eu sou contra o aborto. Eu estou no PT, mas eu sou contra aquilo que o PT defende. Você não é contra. Quando você assinou o compromisso do candidato petista, você assinou que era a favor de tudo que o PT defendia. Você se comprometeu com o aborto. Você se comprometeu com o homossexualismo. E você se comprometeu com as drogas. Compromisso é compromisso. Ah, eu não sabia. Não sabia? Então sai do partido. Não, eu quero ficar no partido, mas vou lutar contra o partido. Você é um contraditório. Se você não concorda com o partido, sai dele para eu poder votar em você. Ficar no PT e dizer que você não concorda com aquilo que o PT decide é uma contradição. Digo e repito, todo candidato petista é a favor daquilo que o PT defende, porque assim exige o Estatuto do PT. Eu acho que, aliás, é uma coisa razoável. Você quer ser católico? Ninguém te obriga a ser católico. Mas você quer ser? Então você acredita em tudo que a igreja ensina e aceita todos os ensinamentos morais da igreja. Se você é católico, você não pode ser a favor do divórcio, por exemplo. Você defende o matrimônio indissolúvel. Se você é católico, você não vai defender a anticoncepção. Você defende um matrimônio aberto à vida. Se você é católico, você não vai admitir a esterilização masculina ou feminina, perpétua ou temporária, reversível ou irreversível. Tanto faz. Esterilização é uma mutilação de uma parte do corpo feita para procriar, transmitir a vida. Você que é católico não pode admitir isso. Se você é católico, você tem que acreditar no Deus uno e trino, no mistério da encarnação do Verbo e da redenção, no mistério de Maria, Mãe de Deus,
concebida sem pecado original, sempre virgem e assunta ao céu. Você não é obrigado a ser católico, mas se é, tem que aceitar isso tudo. Você não é obrigado a ser petista, senhor candidato, mas se você resolveu se candidatar pelo PT, você é obrigado, sim, a aceitar tudo que o PT manda. Não venha me dizer que não é obrigado, porque é, e o partido é coerente. Se não concorda, saia do PT. Não sabia? Agora sabe. Tchau! O que você não pode fazer, senhor candidato, é enganar a si mesmo e tentar enganar o povo e o próprio Deus. Não há maior mentiroso do que aquele que diz: eu sou do PT, mas eu sou contra o aborto. Mentira! Eu sou do PT, mas eu sou a favor da família natural, um só homem e uma só mulher. Eu sou do PT, mas eu sou contra a descriminalização das drogas. É piada, mas é uma piada de mau gosto. Não se pode fazer isso, tá? Não se brinca com coisa séria. Ao defender o aborto, o PT se mostra coerente com a ideologia que ele professa. A ideologia do PT está no primeiro artigo do seu estatuto. O objetivo do partido, diz aquele artigo, é construir o socialismo democrático. O PT, portanto, é um partido socialista. E o que é o socialismo? É uma doutrina que coloca a sociedade acima da pessoa. Para o socialismo, a pessoa é apenas um grão, uma molécula, um elemento descartável. Diz o Papa São João Paulo II, na sua encíclica Centésimos Anos, o erro fundamental do socialismo é de caráter antropológico. De fato, ele considera cada homem simplesmente como um elemento e uma molécula do organismo social. O homem é reduzido a uma série de relações sociais e desaparece o conceito de pessoa como sujeito autônomo de decisão moral. Isso é importante. No PT, como em qualquer partido socialista, o conceito de pessoa desaparece. Assim, a criança por nascer, segundo a ideologia petista, ou socialista, não é uma pessoa. Ela não é sujeito de direitos. Ela está subordinada à vontade da sociedade. Se for proveitosa para a sociedade, que nasça. Se for trazer ônus ao Estado, se trouxer mais custos que benefícios, que seja abortada. É assim que um partido enxerga a criança por nascer, a família, a religião, os valores. O PT é o maior partido socialista do Brasil, mas não é o único. Há uma lista de vários outros em que nós não podemos votar pelos mesmos motivos. Naquela época, em 2018, eu fiz uma lista desse primeiro P, que é o partido. A lista deve estar desatualizada, porque os partidos mudam de nome, às vezes fazem uma coligação, mas não mudam de ideologia. Então, eu vou ler a lista, repito, desatualizada, dos partidos em que nós não podemos votar por fidelidade às promessas do nosso batismo, pelo compromisso que assumimos com Cristo. O primeiro deles é o Partido dos Trabalhadores, PT, né? O mais comum de todos. Depois, o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Terceiro, Partido Popular Socialista, o PPS. O PPS é o sucessor do PCB, Partido Comunista Brasileiro. PCB
PCB, Partido Comunista do Brasil, perdão, PCdoB, Partido Comunista do Brasil. O PCO, Partido da Causa Operária. O Partido Democrático Trabalhista, o PDT, fundado pelo Brizola. Partido da Mobilização Nacional, PMN. Partido Pátria Livre, PPL. Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. PSOL, tanto mal esse partido tem feito. Um deles foi ingressar em juízo com a DPF 442, a fim de obter por via judicial o que eles nunca conseguiram por via legislativa, ou seja, a legalização do aborto até 3 meses de gestação. Não conseguiram, mas estão tentando. Partido Socialista Brasileiro, PSB. Muito cuidado com esse partido, viu? Partido Verde. Rede Sustentabilidade. Repito, esta lista é antiga. Alguns partidos podem ter mudado de nome. Mas os partidos não mudam de ideologia. Então, essa lista já serve para ter uma primeira aproximação daquilo em que você não pode votar. Por que eu não posso, padre? A resposta é óbvia, porque é pecado. Pecado? Sim. Pecado porque ao você votar num candidato desse partido, você está dando a sua arma, que é o seu voto, nas mãos de alguém que vai usar mal. Vai usar essa arma para matar um inocente. E você deu essa arma para ele. É possível pecar votando em um candidato que pertença a um partido mau. Moralmente mau. Então, antes de você escolher em quem votar, faça a exclusão dos partidos. É o primeiro P. Já fez a exclusão? Sim, padre. O meu candidato, ele passou no primeiro P. Não pertence a nenhum desses partidos aí que você falou. Ótimo. Vamos passar agora para o segundo P. É o P do passado. Como é que ele se comportou na vida parlamentar, se ele foi um parlamentar? Ele votou de que modo no que diz respeito aos embriões humanos, a ideologia de gênero, a abertura do divórcio instantâneo? Como foi que esse candidato se comportou quando havia no Congresso alguma proposta para revogar a não punição do aborto em caso de estupro, ou quando o aborto se apresenta, abre aspas, como meio para salvar a vida gestante? Nós podemos fazer uma retrospectiva e verificar na lista de candidatos, né, como foi a votação, se o candidato votou bem ou votou mal. O passado do candidato é muito importante. Primeiro é o partido. Se passou no primeiro, que é o primeiro P, vamos para o segundo, que é o P do passado. Você não deve acreditar no candidato que faz promessa de ser bonzinho, se no passado ele foi malzinho. Se ele foi mal, a tendência é que ele persevere no mal, ou se torne pior. Não, padre, o meu candidato já passou nos 2 P's. Passou no P do partido e passou no P do passado. Agora, se isso aconteceu, louvado seja Deus, vale ouvir o terceiro P, que é o P das propostas. As propostas são o que menos interessa em um candidato. Para você ouvir uma proposta boa de um candidato, tem que primeiro ver se ele não pertence a algum partido mau, e se no passado ele não votou mal. Porque na hora das propostas e das promessas, parece que todos eles querem agradar você.
mesmo que seja de última hora. Ainda assim, vale a pena ver as propostas dele. Propostas muito vagas. Eu sou a favor da vida, sou a favor da boa educação. Isso aí não quer dizer quase nada, né? Até os abortistas dizem que são a favor da vida. Eu sou a favor da vida das mulheres que morrem em abortos mal feitos. Falam assim. O aborto é uma questão de saúde pública. Eu quero que haja abortos para que as mães possam abortar com higiene e segurança e não morrerem em abortos mal feitos. Eles dizem que isso é ser a favor da vida. Sou a favor da boa educação. Para um socialista, a boa educação é aquela em que a criança fica subtraída no poder dos pais e é doutrinada pelo Estado. Com creches desde a pré-escola, com proibição de falar de Deus e outras coisas mais. Isso é uma boa educação. Melhor é se o candidato fala de propostas concretas. Eu sou contra a legalização do aborto. Eu quero excluir a ideologia de gênero das escolas. Eu quero que os pais tenham o direito de decidir sobre a educação de seus filhos, inclusive se eles podem educar seus filhos em casa, o homeschooling. Eu estou disposto a vetar uma lei abortista aprovada pelo Congresso. Essa é uma proposta mais concreta. Quero acabar com o desvio de verbas públicas para o aborto no SUS. O aborto, como eu já falei várias vezes, ele é sempre ilegal e criminoso. Não existe aborto legal no país. Ora, se o aborto é sempre crime, como é que o Estado pode financiar o crime? Então, uma boa proposta para um candidato à presidência seria: eu vou revogar, sem deixar vestígios, a norma técnica do aborto que foi iniciada, editada pela primeira vez pelo ministro José Serra, em 1998, quando ele ainda era ministro da Saúde do presidente Fernando Henrique Cardoso. A partir daquele momento é que abriu-se em todo o Brasil uma rede de matadouros infantis, financiados com o nosso dinheiro. Foi um absurdo, mas ninguém que veio depois resolveu destruir aquela norma técnica. Ninguém. Nem sequer no governo Bolsonaro ela foi destruída. Fizeram uma nova norma, mais bonita, mas que diz, inclusive, que o aborto legal não existe, mas incoerente, porque se o aborto legal não existe, a norma nem sequer poderia falar da prática dele. Se não existe, então, ele é proibido. O que é proibido não se faz. Ficou contraditório. Os abortistas foram ousados ao querer, com uma única canetada do ministro José Serra, subordinado ao Fernando Henrique Cardoso, editar uma norma técnica para implantar o aborto em todo o país. E o nosso ministro da Saúde e o nosso presidente Jair Bolsonaro não são tão ousados assim para revogar este erro. Os maus têm uma ousadia que falta nos bons. Dizia Dom Manuel Pestana: a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. E ele perguntava: se é que há um bom covarde? Porque se eu sou covarde, como é que eu posso ser bom, né? Mas aqueles que se dizem bons ou que parecem bons, quase todos e quase sempre estão contaminados pelo acovardamento. Repetindo, o primeiro P é o partido. O segundo P é o passado. Veja o passado do seu candidato. Terceiro P são as propostas. Há pessoas que fazem exatamente o contrário. Dizem para você assim: olha,
Esquece o partido não interessa. O importante é o que o candidato se propõe. O candidato pode pertencer a um partido horrível, ele pode ter um passado inimaginável, mas agora eu vou fazer ele ficar bonzinho. Como é que eu faço? Senhor candidato, você assina aqui, olha, um termo de compromisso em defender a vida desde a concepção. Assinou? Agora a gente vai botar a sua assinatura no cartório, carimbar, pum! Aí o candidato mal ficou bom. Ele não ficou bom. Aquele compromisso que ele assumiu em cartório não vale nada. Porque ele, antes disso, já tinha assumido com o partido dele um compromisso de votar a favor do aborto. Se você quer que ele destrua aquele compromisso, é muito simples. Faça que ele saia daquele partido. Mas você querer que ele continue naquele partido e se comprometa contra o aborto, simplesmente ele vai ignorar esse compromisso. Que não tem ônus nenhum para ele. Mas se ele ignorar o compromisso com o partido, ele vai ser punido. E as punições vão desde a advertência até a suspensão do mandato. Perda do mandato partidário. Então, para a gente não ficar perdendo tempo em falar, os candidatos têm que ser honestos, têm que ser honrados, têm que ser boas pessoas, têm que ser... Porque isso aí é chover no molhado. Isso aí não adianta praticamente nada para quem quer saber em quem votar. Vamos a propostas práticas. Vamos indicar e vamos, por enquanto, tentar decorar os partidos invotáveis para um cristão. PT, Partido dos Trabalhadores. PCB, Partido Comunista Brasileiro. PPS, Partido Popular Socialista. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. PCO, Partido da Causa Operária. PDT, Partido Democrático Trabalhista. PMN, Partido da Mobilização Nacional. PPL, Partido Pátria Livre. PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. PSB, Partido Socialista Brasileiro. PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. PV, Partido Verde. Verde, mas já está com uma cor bem vermelha já, né? Rede Sustentabilidade. Rede. Guardem esses partidos aí. Você já deve estar pensando em vários candidatos que pertencem a tais partidos. Excluam, coloquem de lado esses aí, não. Depois posso examinar o passado, os que sobraram. E, por último, as propostas. Se os partidos são bons, ou pelo menos neutros, se o passado é limpo, ou pelo menos você não conhece nada que desabone o candidato no seu passado. Agora você pode ver as propostas. Aí, quanto às propostas, você é livre, né? De ver as propostas que são melhores para a família, para os valores, para a vida. E aí, é assim que um cristão deve votar. Porque a nossa arma é o voto. Porém, não votem nulo, por favor. Houve durante o tempo em que tínhamos poucas opções para votar, em que nós tínhamos somente partidos e candidatos de esquerda que se apresentavam para presidente da República, que havia pessoas dizendo: ah, padre, eu vou anular meu voto. Mas o nosso bispo, Dom Manuel Pestana Filho, nunca aceitou isso de anular voto. Nunca. Ele sempre dizia: se você anula seu voto, você está favorecendo o candidato que é mais popular. Ao anular o voto, você diminui
você melhora a chance de o candidato que está com maioria ganhar. Anular voto não é nenhuma solução se você está descontente com os dois candidatos. Se houver apenas dois, um for ruim e outro for péssimo, dizia Dom Manuel Pestana, vamos votar no ruim. Um exemplo bem simples. O PT sempre foi um partido mau, né? E o grande medo que eu tive, que depois se tornou plenamente justificável, era que o PT subisse ao poder. Quando ele subiu, o Brasil desceu, desmoronou em todos os sentidos, tanto no econômico como no moral. E isso que eu estou falando é uma obviedade. Bem, mas aí, para evitar que o PT subisse ao poder, num primeiro momento, o Lula estava disputando o poder com Collor. Naquele momento, eu voltei no Collor. Não tive a menor dúvida. O Collor era santo? Não. O Collor não tinha defeitos? Muitos. A começar que ele havia repudiado a sua mulher e se casado com outra, vivia em adultério. Mas votar no Collor era a opção para evitar que um mal bem pior, que fosse o PT, subisse ao poder. Depois, nós fomos obrigados, por falta de escolha, a votar no Fernando Henrique Cardoso. Mais uma vez, para evitar que o PT subisse ao poder. Fernando Henrique foi um grande amigo do Lula, né? As ideologias dos dois são bem parecidas. Mas no poder, Fernando Henrique costumava ser mais moderado. Ele costumava colocar técnicos e não meros militantes. Ao passo que o Lula, ele enchia os gabinetes de ideólogos petistas. No fundo, os dois defendiam a mesma coisa? Infelizmente, sim. Mas para evitar o mal maior, nós éramos obrigados a votar naquele que causava menos mal. E foi certa essa atitude. Votamos Fernando Henrique Cardoso uma vez, duas vezes, quando ele se reelegeu, e depois. Aí ficamos num problema sério. Novamente o Lula contra quem? Contra José Serra. Logo José Serra. José Serra, quando fora ministro da Saúde, tinha publicado a norma técnica do aborto. E nós tanto lutamos contra essa norma, tanto fizemos abaixo-assinado para que o ministro revogasse essa norma. Agora ele quer ser presidente. E aí? Quem é o pior? O pior continuava sendo Lula. Entre o José Serra e Lula, nós votamos José Serra. Foi muito difícil votar nele. Nós votamos. E depois? Depois, a opção foi entre Lula e Geraldo Alckmin. Eu rio de hoje ver os dois de braços dados, né? No mesmo partido. Que falta de pudor, né? Falta de pudor. Porque Geraldo Alckmin se apresentava como católico, ligado à Igreja Católica, mas ele fazia jus ao seu apelido, né, de picolé de chuchu, porque não tinha sabor, não tinha gosto, né? De fato, a falta de sabor dele se manifesta hoje na sua aliança com o PT. Que coisa triste, né? Naquela época eu votei no Geraldo Alckmin, numa tentativa de fazer com que o Lula não ganhasse. Ótimo, coisa boa. Lula não podia mais se reeleger, mas aí veio a Dilma. Coitada da Dilma, né? Uma mulher que não tinha condições nenhuma de ganhar nenhuma eleição, totalmente impopular, saída do nada. E quem que nós poderíamos fazer para evitar que a Dilma fosse eleita? Votar no adversário dela. Quem era? Mais uma vez, José Serra. Ai. Votamos no José Serra. Depois, na segunda vez, votamos no Aécio Neves.
que também não tinha nada de canonizado. Mas era opção para evitar que a Dilma entrasse. Depois a Dilma sofreu o impeachment. Aí entrou o Michel Temer, que completou o mandato dela. Depois veio novamente para concorrer pelo PT o Fernando Haddad. Um ilustre desconhecido para mim, que apareceu aí do nada para militar contra quem? Pela primeira vez na história, Jair Bolsonaro. Ora, Bolsonaro tem muitos defeitos, alguns que vocês conhecem e outros não. Eu vou dizer alguns, não todos. Bolsonaro está ou na terceira ou na quarta mulher. Mas ele não respeitou a indissolubilidade do matrimônio. Esse é um defeito grave para um cristão. Bolsonaro, no final dos anos 90, talvez levado por aquela ideia de que o aborto em caso de estupro deveria ser preservado para a mulher ter o direito de se livrar daquela coisa horrível, né? A pressão pró-aborto era muito grande. Ele votou contra uma emenda que iria colocar o direito à vida desde a concepção na nossa Constituição. Ele votou. E não temos que encobrir esse passado dele. E quando ele se candidatou em 2018, ele se mostrava reticente também a proibir o aborto como meio para salvar a vida da gestante. Ele que não estudou bioética, ele que sabia muito pouco sobre aborto diretamente provocado e sobre o princípio de que os fins não justificam os meios, ele se mostrava perplexo em um caso chamado gravidez ectópica, em que ele achava, erradamente, que o único meio de salvar a vida da mãe seria matar diretamente a criança. Ele ficava perdido. Não sei se está perdido até hoje, talvez esteja. O fato é que eu nunca vi o presidente estudar seriamente, acho que nunca estudou, a bioética que tanto é necessária para ele tomar decisões acertadas. Então, um candidato como esse, ele tinha muitos defeitos. Eu falei alguns, vocês devem conhecer outros mais, mas eu votei nele. E eu votaria de novo, não me arrependo. Por quê? Porque com todos esses defeitos que são graves, ele, apesar disso, se mostrava como a opção para evitar algo bem pior, que seria um candidato petista. Ele era a única opção para combater o comunismo, para combater a ideologia de gênero e até para combater o aborto, ainda que não fosse de maneira como nós queríamos. Não é o pró-vida ideal que nós almejávamos, não é. Mas nós também não formamos bem nossos políticos, infelizmente essa é a realidade. Nós não catequizamos aqueles que colocamos no poder. Mas entre ele e um candidato do PT, não há a menor dúvida, vamos votar nele, claro. E esse primeiro mandato dele, não quero falar do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista de políticas públicas ou sociais, porque isso aí me interessa pouco, mas o interessante é que ele fez muitas coisas boas em relação aos valores e à família. É o básico dos básicos. Mas ele fez. E eu reconheço isso. E reconheço também que se por infortúnio, para castigo de nossos pecados, for eleito um candidato petista, o Brasil, Deus nos livre, vai virar uma Venezuela, uma Cuba ou uma Argentina. E o que está acontecendo com os nossos vizinhos, que é a ruína de uma nação,
E eu não quero que aconteça no nosso país. Ruína, sim, porque não se respeita mais a família, não se respeita a vida, não se respeita a religião, e só se fala de roubar, matar e destruir. Assim são os anarquistas que vão pelas ruas a fim de arrancar imagens das igrejas e jogar fora. Eu não quero isso para o Brasil. Em alguns casos, votar no candidato menos mal é um dever. No caso que nós estamos, eu não enxergo outra alternativa. Enxergo a única para a presidência da República, que seria novamente votar no presidente Jair Bolsonaro, com todos os defeitos que ele ainda possui. Mas eu queria que vocês prestigiassem candidatos bons, que não aparecem, embora sejam tão bons. Se você é do estado de São Paulo, vote para deputado estadual em Rodrigo Pedroso, católico, pró-vida, muito inteligente, mestre em direito, não só bacharel, mas mestre, uma das pessoas cuja cultura eu admiro muito, também a sua honestidade, e nós temos que prestigiar aquilo que é bom. Se você é do estado de São Paulo, já tem um nome bom para votar como deputado estadual. O deputado Rodrigo, candidato estadual, é o deputado Rodrigo Pedroso. A deputada Cristonieto é deputada federal. Quando chegar a época de eleições federais, não deixe os cariocas, os fluminenses, os do estado do Rio de Janeiro, não devem deixar de votar nela. É importante reelegê-la, porque ela está fazendo um trabalho muito bom. É verdade que não é a função da mulher ficar dedicada exclusivamente à vida pública. E ela sente isso na pele. Ela tem uma criança pequena e é difícil dar de mamar para ela no meio de tantos turbilhões. Mas ela está fazendo como fez Santa Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos. Está tentando, como pode, fazer com que o Brasil seja livre da maldição do aborto. E a deputada Cristonieto presenteou a nós do Provida de Anápolis com uma homenagem, uma sessão solene de homenagem ao Provida. Esta sessão solene, anotem na sua caderneta, será na segunda-feira, dia 1º de agosto. Segunda-feira, 1º de agosto, às 15 horas, 3 horas da tarde. Será o dia de Santo Afonso Maria de Ligório, padroeiro dos moralistas. Essa sessão ocorrerá no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. Se você mora em Brasília, não deixe de comparecer. Segunda-feira, às 15 horas. Você mora em Anápolis, vamos de ônibus para lá. Vamos fretar um ônibus, com a graça de Deus, para sair da Praça Bom Jesus, 11 horas. Eu disse sair. Se você quiser chegar lá 11h05, não venha, volta para casa. 11 horas a gente sai para chegar a Brasília com tempo, porque às 15 tem que estar tudo preparado para começar, né? Então, vamos nos encontrar na frente da Catedral do Bom Jesus. Podemos nos encontrar mais cedo, lá pelas 10h30, 11 horas a gente sair sem atraso, sem nenhum retardo. E pessoas que moram em outras cidades, como Goiânia, que querem participar disso, deem seu nome para nós, por favor, para nós fazermos uma lista de quem vai participar, de quem vai no nosso ônibus, ida e volta, evidentemente, para que a vida seja celebrada.
o Congresso Nacional é palco de tantas homenagens espúrias, homenagens ao aborto, homenagem ao vício contra a natureza. É bom que haja um espaço para homenagear aquilo que é bom. Homenagear a vida, a família e homenagear as instituições que defendem a vida e a família. Esse foi o objetivo da deputada Cris Tonieto. Então, não se esqueçam, segunda-feira, dia 1º, às 15 horas, no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília. Pretendemos levar muita gente, mas eu quero que vocês me ajudem a fazer a lista e assegurar a presença de tais pessoas vindas de Anápolis. Se você mora em Brasília, que você vá e chame outras pessoas para ir também, tá? Vamos fazer uma ação coordenada para que tudo concorra para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. Tá bom? Bem, da minha parte, eu já esgotei o assunto. Peço perdão porque essa lista que eu dei dos partidos é desatualizada. Deem-me um tempo para eu atualizá-la, para eu poder confrontá-la com a nova relação de partidos no Tribunal Superior Eleitoral. Deem-me um tempo para eu me debruçar sobre o novo Congresso Nacional do PT, o 7º, e ver as suas novas resoluções. Aí eu posso fazer uma matéria mais sólida, com dados mais concretos. Mas, substancialmente, vai ser isso aqui mesmo que eu já dei para vocês. Não pensem que haverá mudanças substanciais, tá? Bem, vamos então encerrar este programa, essa transmissão, como de costume, dando a bênção final. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Guilhom de Montfort, Santa Angela Merita Mola, Santa Teresa de Calcutá, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe os fruteiros iguais, por toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.